Fala pessoal, tá no ar mais um episódio do podcast Contra o Outlaw, o melhor podcast de direito digital, segundo o Celso Russomano. Conosco aqui mais uma vez os professores Luiz Bino, Lu Fatin, Anthony Gama e um convidado especial hoje para discutir um pouquinho sobre startups, sobre inovação, sobre empreendedorismo. Quem que é o nosso convidado, Luiz? Cara, hoje nós temos aqui alguém do ecossistema de inovação de Campo Grande, Sérgio Félix, para falar um pouco conosco sobre um tema que é bem mistificado ainda, que é dropshipping, né? O Sérgio ele é especialista em vendas online, especialista em negócios digitais, marketing digital e dropshipping também. Bem-vindo, Sérgio. Obrigado. Obrigado a vocês, pessoal. Obrigado pelo convite. Isso é legal. Bem-vindo, Sérgio. Fala, pessoal, mais uma vez um imenso prazer estar aqui com vocês na televisãozinha, participando do Contra o Outlaw. Sempre um imenso prazer, como eu disse no começo da minha frase, né? Mas agradeço também a presença aqui do nosso convidado e vamos falar de dropshipping, direito, sem entender melhor como funciona esse ecossistema. Então, acompanhe no episódio e vamos lá. E é isso aí, pessoal. Não deixa de seguir as nossas redes sociais, @contra_out_law no Instagram e no YouTube, para poder assistir aos episódios na íntegra. Sigam também os nossos perfis no Instagram, @oluisbino, @lufatim, @antony.adv e @rafaelchaia.adv. Siga também o perfil do nosso convidado, @oisergiofélix, e o perfil da Adminer, @adminer. Siga também o perfil dos nossos apoiadores, Parque Office Brasil, que nos cede gentilmente essa linda sala aqui no 7º andar do edifício Evolution para a gravação dos nossos episódios. Se você está precisando de espaço de coworking, espaço para atender os seus clientes, fala com a Roberta, entra lá no Instagram, Parque Office Brasil, para você conhecer todos os espaços disponíveis. Temos também o apoio da ANAD, Associação Nacional de Advogados de Direito Digital. Um forte abraço aí para os amigos Ricardo e Marcelo, que agora já, nesse mês de agosto, estarão aí à frente do CONAD 2023, a segunda edição do Congresso Nacional de Direito Digital, que vai ocorrer em São Paulo, dentro da Expo Compliance, um dos maiores eventos da América Latina de direito digital, compliance e empreendedorismo do país. Esse é um podcast produzido pela Medlin Produtora, @Medlin Produtora. Entra lá também para conhecer mais o trabalho de quem está aqui sempre por trás das câmeras, ajudando a gente no que a gente precisa. E mais uma vez, estamos aqui tomando um cafezinho da manhã, comendo um bolinho formigueiro hoje, tá? Graças aí ao pessoal da Bakeria Pães e Bolos, que já nos atendeu aí em outros episódios, e nós, de novo, quase comemos o bolo inteiro antes de começar o episódio, mas esse eu acho que o bolo é bom, pelo menos, né, gente? É bom demais. Então, quem quiser, pessoal, que estiver aqui em Campo Grande, dá um pulo ali na rua Marquês de Lavradio, número 626. Eles têm bolos com preços sensacionais, o bolo super gostoso, super bem feito. E se você tem empresas, eles têm inclusive planos mensais. Você pode fechar um plano mensal para receber pães, bolos, caldas com 20% de desconto. Então vale a pena conhecer um dos melhores espaços de bolo de Campo Grande, hein, gente? É isso aí, a gente começa o papo depois da vinheta. Já, a gente já volta. Então, a gente viu que a pandemia empurrou a galera para o digital, isso é inegável, não só para a questão das compras, mas muita gente, diante de um aumento de demanda, também viu uma oportunidade de empreender. E aí começou também a querer levar isso para a internet, especialmente a questão das vendas via dropshipping. Para a gente poder começar explicando para quem nos ouve exatamente o que é dropshipping, como funciona e o que é o dropshipping. Legal, vamos lá. Primeiro, nunca, né, na história as pessoas compram no online como tem sido, né, na atualidade. Então é um modelo que já faz parte do nosso dia a dia. Então é muito comum você até no momento de ociosidade parar, vou dar uma olhadinha no meu carrinho, vou formar meu carrinho aqui de compras em algum app. É algo já que faz parte do dia a dia. E aí, que você comentou, né, Chaia, diante dessa necessidade, né, muita gente comprando no digital, pandemia veio aí, infelizmente, mas que mudou, né, esse comportamento da compra no online, você tem um mercado, né, de gente querendo comprar, logo, né, é uma boa oportunidade que quer vender no digital.
E dentre os vários formatos que você pode vender, que é basicamente o processo de venda, né? Você disponibiliza ali um produto ou algo para ser vendido no online, né? Quem tiver interesse e se dispor a comprar, realiza esse processo de compra e segue uma logística padrão ali de venda. Um desses formatos é o que a gente chama de dropshipping, né? O termo dropshipping, ele por si só, né, ele tem um significado bem simples, né? Ele nada mais é do que a intermediação de venda. Então, é o processo de você agir como meio de campo entre quem produz, né, quem fabrica o produto e quem está comprando. Né? Você faz essa atividade de ficar ali no meio termo, geralmente pegando, né, entendendo o que os fornecedores, o que quem está fabricando de fato constrói e vai levar para o mercado e criando, né, entendendo outras oportunidades de venda. Então, é basicamente um dos modelos que você tem hoje para se comprar um produto é ir lá e pesquisar. Né? Então, quero comprar um determinado produto, um copo, uma xícara. Eu vou até uma página, um marketplace, uma página de venda, algo que queira que tenha, né, esse catálogo com esse produto, encontro o que é mais interessante, achei um produtinho ali que me agradou, né, tem tem um formato legal, um preço interessante, e eu compro. Existe um outro formato que ele está dentro de algo muito mais amplo, que a gente chama de marketing digital, né, que é o processo de venda de uma forma um pouco mais ativa, né, um dos principais formatos, que a gente usa do anúncio. Né? Então, quando as principais redes sociais hoje usam como uma atividade de venda o anúncio online. Então, você está lá na sua rede social, né, scrollando, né, ou rolando ali a página, vendo fotos, vídeos, e aí no meio do caminho aparece um anúncio de um produto ou um serviço que te agrada. Né? Se fizer sentido para você que está ali vendo, achei legal, achei um produto interessante, resolveu um problema que eu tive, resolveu uma dor que eu tenho no meu dia a dia, vou lá e compro. Esse processo, geralmente, uma pessoa que está intermediando essa ideia de compra e venda do produtor, né, do fornecedor, para você, ele faz esse meio de campo. E aí, como que ele faz isso? Ele faz no sentido de, quando eu tenho uma venda, né, então a pessoa que viu o produto, achou interessante e comprou, ele pega isso. Quando eu falo ele pega, bem no sentido lúdico, né, em geral, hoje você tem grandes estruturas tecnológicas, né, plataformas para fazer esse processo de maneira automática. Mas ele pega aquela informação de venda e manda para o fornecedor. Então fala, fornecedor X, que ele pode, né, geralmente no modelo que a gente chama de dropshipping, ele não está próximo. Então o estoque, né, o fornecedor, ele pode estar em uma outra região, ele pode estar do outro lado do mundo, né, é bem comum. Mas essa pessoa que fica no meio de campo ou empresa, ela vai avisar o fornecedor. Fornecedor, determinada pessoa fez uma venda, ela mora na região tal, comprou o produto X. E aí o fornecedor faz esse processo de enviar o produto diretamente para casa de quem comprou. Então é bem um jogo de você atuar ali intermediando a venda. Né? Esse modelo de intermediação, ele já existe desde sempre. Você tem uma figura que é a do representante comercial. Né? No modelo físico, ela já existe uma pessoa que faz esse processo de intermediar, você entende mais ou menos esse conceito e leva para o digital. É simples assim. Legal. É o novo modelo do representante comercial no digital. Exato. Representante comercial gourmet. O que é interessante, principalmente pelo crescimento que a pandemia trouxe de compras online, o fato da pessoa ela conseguir começar a empreender sem a necessidade de ter um estoque, porque geralmente como as pessoas falam, eu vou vender roupas. Compro lá um monte de roupas, divulgo na rede social, divulgo num site, enfim, e começo a fazer as vendas. Então eu tenho que gastar um valor para ter o meu estoque, gastar um valor para divulgar e aí depois começar a lucrar. E aí fica numa expectativa de conseguir vender o que você investiu, conseguir né? vender. Agora você utilizando o estoque terceiro e fazendo a intermediação, isso às vezes facilita também, por exemplo, igual você falou, às vezes o fornecedor está do outro lado do mundo. O cara que está aqui comprando, ele não tem um cartão internacional. E aí ele não conseguiria fazer, às vezes, uma compra lá internacional. Então, essa intermediação também auxilia muito nisso, né? Isso, com certeza. Até o principal ponto, hoje, né, o que ajuda muito é a questão do custo, é o preço em si. Então, para o fornecedor, ele fabricar em larga escala, né, você tem um produto num valor mais acessível. E aí, quando traz, né, isso para quem está comprando, costuma valer muito a pena.
né? Você também não tem essa barreira inicial de preciso de um bom valor para começar a empreender, né? Preciso de um bom valor e aí vai gastar em estoque, né? Em estoque, em gestão, até em local físico, se você estiver falando, né? Também precisa de Pra um poder ponto de deixar, venda, né, algo as do coisas. tipo. Você diminui algumas dessas barreiras para começar a empreender, sim. Isso é interessante que vocês falaram do representante comercial, porque é uma coisa que a gente vê ainda. O Brasil é gigante, né? E nós estamos falando para todo o Brasil. Inclusive, eu conheço gente que até faz isso. Aqui na região do interior de São Paulo, a pessoa pega direto da fábrica mercadorias e leva Brasil adentro, leva para a região norte, região nordeste, a pessoa, né, com o próprio veículo. E já tem lá quem compra, etc e tal, as lojas. Então é uma cadeia de comércio. A questão isso aí antigamente era muito mais, acontecia muito mais, né? Isso antigamente tinha nome, você sabe qual que é o nome? Caixeiro e viajante? Você vai Mascate. complementar agora. Mascate. O famoso mascate. Aí, ó. E agora, como tudo na vida, está digitalizando. E é importante também colocar a questão do marketing digital que o Sérgio estava falando, que a gente percebe coisas que nós ensinamos, falamos aqui, coisas do direito digital, quando você faz esse casamento com o marketing digital. Ele falou, vai aparecer a propaganda para você lá e tudo mais. Olha como é interessante. Nisso entra nos termos de uso da plataforma. Isso entra na coleta de analytics da plataforma. Os famosos cookies de navegação também. Quando você vai montar um site e você vai atrás de um jurídico para montar os termos de uso ou política de privacidade, é analisado se os dados serão compartilhados com terceiro, se haverá propaganda de terceiros dentro. Então, é muito bom ter esse bate-papo para vocês conseguirem visualizar como acontece todo esse ecossistema por trás dos bastidores. Então, entra a questão do programador, do jurídico, a conformidade com as regras que envolvem tudo isso, e o dropshipping acaba aumentando muito mais também, dá um aumento grande nas plataformas de anúncio. Vai saindo de cena a questão de site, etc. Tem quem tenha seu próprio site, mas a gente vê um crescimento enorme das plataformas de anúncio, que são várias pessoas vendendo o produto de um grande fornecedor. E hoje, quando se fala em fornecimento de produto, em escala global, não tem como não citar a China, que é o maior do mundo. Quando a gente fala de dropshipping, as pessoas imaginam a figura do intermediador só no momento da venda, né? Mas não é só isso, né, Sérgio? Porque muitas vezes o cliente clica em comprar, mas não finaliza a compra. Aí entra também aquele momento do atendimento ao cliente, aquele convencimento, né? Oi, você visitou nosso site, mas você não finalizou. Você tem alguma dúvida? E tem aquele atendente que entra em contato para tirar as dúvidas do cliente, convence, ajuda no modo de pagamento, envolve toda a questão do marketing digital, né? Não é só a entrega na venda. Com certeza. A gente estava falando sobre... Existe uma facilidade, né, de estar no digital para você dar esse passo inicial, né, para começar. Só que é importante entender que quem entra, né, nessa área, quero empreender dentro do digital. Você é um empreendedor, você é um empresário, então é importante lidar com o profissionalismo que vai estar disposto, né, em cima desse modelo. Né? E uma das várias questões que vão envolver essa criação de uma empresa é uma boa estrutura de venda. Né? Então, dentro desse processo de estrutura de venda, você tem o primeiro ponto do Anthony relacionado aos dados. Né? Então, por mais que você atue como um intermediador, né, dentro do processo, quem faz a compra, ela está comprando no seu site. Né? Não é com o fornecedor diretamente. O fornecedor é dono ele constrói o produto e vai mandar para o cliente final. Mas o processo de venda em si ocorre com você. Então, fica com você a responsabilidade de também demonstrar da forma correta, né? Demonstrar de uma maneira que seja verdadeira para entender o que é de fato aquele produto que está sendo vendido, como também você, com a sua estrutura ali, como empresário, também atuar de boas práticas para melhorar até o seu próprio processo de venda. Então, além da questão jurídica, né, que entra muito nesse sentido, como, por exemplo, ser transparente com o usuário, né, sobre que informações você vai coletar dele para entregar o melhor resultado, o melhor anúncio, né? Mas como também
como é que nesse processo, o usuário, por exemplo, tá tentando fazer uma compra, não deu certo, ou não tive mais interesse, vou fazer isso depois. Né? Você pode atuar com mecanismos de venda para conseguir, né, ter um melhor ganho ali. Então, conversar com esse cliente, seja via modelo que ele se dispôs, né, a entregar. Então, ele entregou um telefone dele, por exemplo, e aceitou receber uma mensagem. Tudo bem, você tem um caminho livre para você fazer o processo. Né? Ele aceitou indicar o e-mail dele, algo assim. Ok, né? Você tem um caminho para conseguir chegar a essa venda. E aí, nisso que geralmente você costuma dividir, né, entre quem está criando uma boa operação, né, quem de fato está entendendo aquilo como uma empresa, né, e com todas as direitos e responsabilidades também que ela tem, como quem está se aventurando, né, porventura está tentando conhecer ali o mercado e não está usando de boas práticas, é muito difícil, né, você seguir adiante, assim como é uma empresa tradicional, né, quem não está ainda ali 100%, ou quem está tendo só conhecendo o mercado não costuma prosperar, né? Você sabe o que eu fico imaginando? Alguém que vai fazer dropshipping a partir de produtos da China. E aí, nesses sites chineses, geralmente tem uma propaganda pré-fabricada, né? Ou um vídeo, ou fotos feitas para o site da China. Aí, vamos supor, eu vou ser intermediário e vender aqui. E o meu foco vai ser vender para o Mato Grosso do Sul. Eu vou contratar uma blogueira do Mato Grosso do Sul para usar aquele produto e falar daquele produto nas redes dela, fazer um marketing totalmente mais personalizado. Eu não vou pegar a realidade local, né? Para a realidade local. Não vou pegar só a propaganda pronta da China e figurar como intermediário e pronto, acabou. Não, pô, você tem que investir, figurar como se fosse a sua empresa e a venda fosse responsabilidade sua. Se o marketing que eles ofertam lá na ponta da cadeia não é suficiente, você que tem que estruturar para fazer algo muito mais Mas aí acabado, eu vejo bem a diferença de um dropshipping que tem um bom assessoramento, que tem uma boa estrutura, daquele dropshipping mais preguiçoso. Que o cara ele pega simplesmente as propagandas prontas da China, mete um voice-over em português e pronto, e acha que aquilo já é suficiente para vender. Só que produto igual aquele você tem vários. Então, onde é que qual fica... que vai ser o diferencial? O que vai chamar a atenção? O diferencial é o branding, cara. É você trazer... O brand é um bruto de um diferencial. Você trazer uma identidade, você criar uma ligação. Só que essa questão dos vídeos também tem toda uma questão viral. Porque, por exemplo, muitas vezes você tá rolando ali o feed do Instagram, TikTok, e aparece um vídeo que ele mexe com a sua dopamina também, entendeu? E você fica meio que ligado ali, fala, cara, que massa esse negócio aqui que talvez eu nem precise, mas ele tá custando R$19,90, entendeu? Então, assim, eu acho que tem... só dos artifícios de compra, eu acho que né? um só dos artifícios, mas eu acho que tem muito disso, entendeu? Eu acho que, assim, dependendo do produto, quando é algo, por exemplo, sei lá, um utensílio doméstico, acho que um utensílio doméstico, eu acho que é ok você fazer sabe? De utilizar ali um videozinho viral, tal, um voice over em cima, e com a produção massa e tal, e auxiliando. Eu acho que vende, acho que é legal. Mas tem outras coisas que também é necessário você colocar pra sua realidade. Vende, mas outra coisa é você pegar a blogueira da cidade. Eu já comprei uma cafeteira, porque uma blogueira da cidade postava todo dia ela fazendo café nessa cafeteira. Eu amo essa cafeteira. E ela é como todas as outras, mas eu queria daquela marca específica, porque todo dia de manhã eu via a mulher fazendo café naquela cafeteira. Entende? E é uma marca que todo mundo já viu em todo que é lugar. Vocês sabem que cafeteira eu tô falando, né? A Bialete. Todo mundo já viu uma cópia de uma Bialete por aí. Tem tudo que é bimboca, tem loja de utilidades domésticas e tem a Bialete, que é a original. E ela usava a Bialete original, que fazia 6 xícaras de café. Eu queria que fazia 6 xícaras. Eu achava de 3 xícaras, eu achava de 12, mas eu queria de 6. Porque a blogueira nem conhece 6 pessoas. Mas aí entra... Você não tem nem 6 amigos. Mas aí, continuando assim... mas aí entra o que a gente estava falando. Por que eu falo que o branding acaba sendo importante? Porque você humaniza a relação do consumidor com o produto. Se você pega um vídeo pronto, você só mete um voice-over, cara, você não está criando uma relação de empatia com o consumidor. Muitas vezes o consumidor nem se identifica com a pessoa que ele está vendo no vídeo.
Agora, quando você pega alguém que está ali na mesma região, que fala a sua língua, fala o português, etc e tal, e está mostrando, e está fazendo, e está acontecendo, você cria esse elo, essa humanização. Você vai conseguir pegar os gatilhos certos que vão fazer a pessoa comprar. Chay, você tirou as palavras da minha boca e eu ainda acrescento. A Luísa acabou de fazer isso. Ela falou da cafeteira, já fui no Google porque ela mostrou a experiência dela. Eu já pesquisei, quem ouvir vai pesquisar. E eu trago até uma técnica de venda que eu estou vendo aumentar muito, principalmente no TikTok, que é o famoso comprei, testei. Isso aí dá uma validação assim, para a pessoa vê alguém utilizando, alguém testando. Com certeza, diversas pessoas devem clicar depois e comprar. E não é qualquer alguém testando, é alguém que você segue e vê a carinha daquela pessoa todo dia. E a publi tem que fazer sentido na história da vida daquela pessoa que está fazendo a publi. Eu vi um cara que estava trabalhando com dropshipping de casacos maravilhosos, né? O produto era bom. Funcionou quando ele colocou o produto na mão de blogueiras que estavam num lugar frio. Ele pôs o produto na mão de uma blogueira que estava de férias. E ela usava biquíni todo dia, todo dia, todo dia. E no meio dos stories, ela mete a propaganda do casaco. Não fez sentido algum, a guria tava na praia, sabe? Então, flopou a propaganda dessa blogueira em específico. E as outras blogueiras que estavam no frio, e fazia sentido que elas utilizassem aquele casaco específico, aí sim bombou a propaganda delas. Eu queria aproveitar esse gancho, então, já que a gente está falando de o que funciona, o que não funciona, o que flopou, o que não flopou. O Sérgio, ele está à frente de uma empresa, a Adminer. O que a Adminer hoje tem como foco para auxiliar quem queira eventualmente começar a empreender nessa área de dropshipping? Legal. Bom, muitos temas, a gente falou de muita coisa agora, mas acho que tudo tá ligado, né? Justamente nessa questão do criativo, né? Então, basicamente, marketing digital como um todo, né? Como você mostra o seu produto, como você entrega a proposta de valor, que a gente chama, né? Então, o que é aquele produto e como que ele se vende, basicamente. O Adminer hoje é uma plataforma, né? Então nós somos um SaaS, é um serviço por assinatura, né? Que os nossos clientes assinam. E aí, com ele, de forma bem resumida, né? Hoje nós temos algumas centenas de milhões, né? A gente está chegando aí na casa de quase 50 milhões de anúncios vinculados dentro da plataforma, em que a gente faz a raspagem, então busca as informações das redes sociais, né? Principalmente dos anúncios que estão dentro dessas redes. E aí, usando de algumas inteligências, algumas grandes bases de dados, a gente entrega hoje para o nosso cliente o que está vendendo, né? Então, que formato de anúncio que está vendendo, que está escalando, que tem uma boa chance daquele modelo crescer, né? Então, quem está ali dentro consegue aproveitar essas oportunidades para vender o seu produto e aí, tudo dando certo, vender cada vez mais. A gente falou de vários modelos aqui, inclusive, né? Então, por exemplo, pegar um vídeo genérico da China, né? De como é que mostra lá, o vídeo geralmente do fornecedor, de quem produziu. Esse é um formato de venda, né? Ele pode não agradar algumas pessoas, mas outras pode dar certo, né? Falando especificamente da jornada de quem tá vendendo, de fato, a gente tem uma etapa ali chamada de validação de produto, né? É a mineração em si. Então, encontrar um produto que talvez faça sentido e que ele ainda não apareceu muito. Então, talvez pessoas no Brasil ainda não conhecem muito bem esse produto. Eu vou testar ele. Como é que eu testo uma maneira? Eu coloco ele dentro das minhas plataformas de anúncio, né? E aí, coloco um valor ali para aparecer para determinadas pessoas. O vídeo, ele não precisa ser muito bem definido. Você pode, num primeiro momento, fazer com que essa operação ela aconteça com vários produtos ao mesmo tempo, né? E aí você pode sim usar o vídeo genérico para testar, mas é só um teste. Vou testar e vou ver se as pessoas engajam com esse produto. Se ele começar a dar burburinho, né, então deu a entender que esse produto parece ser interessante. E aí eu começo a investir nesse produto. E aí entram alguns formatos. Um deles é o que a gente chama de prova social, que é justamente isso, você humanizar com base em quem vai frequentar, quem vai ver o seu produto. Então, alguns exemplos genéricos, né? Eu tenho vendo um determinado produto que é esqueci o nome. Aqueles bonezinhos de corrida, sabe? Que é só viseira. Eu tenho uma viseira específica. Mas eu entendi que no meu teste eu quero fazer isso especificamente para quem mora em Campo Grande e quem está usando aquela viseira. Eu posso, por exemplo, usar de uma prova social que é alguém correndo
nos altos da Afonso Pena com a viseira e falando sobre os benefícios daquele produto. E aí, na hora de eu fazer no meu anúncio, usando a inteligência da plataforma, seja, por exemplo, na Meta, né, que vai usar o Instagram e o Facebook, eu consigo identificar ali quem possivelmente é o meu público, que são atletas, que são pessoas corredoras ou que participam dentro desse... Ou seja, o desse nicho. Shaya ia estar fora desse seu Provavelmente o público-alvo. Shaya não estaria recebendo essa propaganda. É uma boa, eu só caminho. E eu Mas nem pode gosto de ser. viseira, fala. E nem gosto de viseira. Eu gosto de tomar sol na cara. Meu óculos tem transitions. E aí, fazer essa prova pode ser que ajude muito a se conectar com quem está comprando, né? Então a pessoa está rolando ali a rede social, vê aquilo e fala, legal, me conectei. Um outro formato é o de influência, né? Em geral, influencers vendem, né? E isso e aí fica muito atrelado quando você pega o chamado storytelling, né? Então, o meu produto faz muito sentido com o lifestyle, a vida que aquele influencer tem na rede social, né? Então, nesse exemplo, contratar um influenciador de corrida, por exemplo, para apresentar o meu produto, que já vai ter os seguidores, a base que segue ele, que provavelmente também vão ser compradores do meu produto. Então, são diferentes formatos de se vender, né? Mas todos eles, quando são bem estruturados e feitos, podem dar certo, tá? Você tem que ver o que faz sentido para aquele produto e para o público-alvo daquele produto. De fato, a regra sempre é atrelar o ganho do produto com quem vai ser o público dele. Porque você pode cair nessas e investir, né? Gastar um dinheiro ali que não vai ter nenhum retorno e você desencontrar. Então, vou vender um determinado produto com um público que não usa ele. Então, vou vender um produto relacionado a um nicho específico. Vou vender um produto para que talvez advogados comprem para, sei lá, atletas, por exemplo. Não casa, você vai ter que investir um dinheiro na plataforma para esse anúncio aparecer para essa pessoa, né? E aí não vai fazer sentido. Então, a gente, como Adminer, ajuda nisso, tá? E é legal esse serviço que é oferecido, porque quando você vai mexer com dropshipping, você vai assim, vamos procurar um fornecedor. Você vai numa plataforma tipo um AliExpress da vida. Cara, eu acho que... é uma impressão que eu tenho. Eu acho que a primeira dúvida de quem chega e fala assim, vou trabalhar com dropshipping, deve ser exatamente a hora que entra no site e fala, tá, beleza, o que eu vou vender? Porque tem tanta coisa, cara, tanta coisa. E se você escolher o produto errado, você pode entrar num mercado que já está saturado. O cara vai trazer um produto que já tem milhões iguais. Agora, se ele de repente faz esse monitoramento social, esse monitoramento pelos ads, etc., ele vê assim, peraí, esse produto aqui, eu não estou vendo ser oferecido, tem quase ninguém oferecendo e eu estou vendo que tem bastante gente procurando, que está interessada. Esse aqui pode ser um nicho interessante, o cara consegue focar melhor a atividade dele. E é interessante que, assim, toda essa análise ela é feita através de dados públicos, né? Dados de navegação e tal. E é análise mesmo. E que é o que você falou, a raspagem de dados. Essa raspagem de dados, hoje a gente não tem, no Brasil em si falando, não tem nada que proíba uma raspagem de dados, até porque a própria LGPD dela não fala nada em relação a dados públicos, né? A gente tem só uma decisão recente da NPD dizendo que não é porque os dados são públicos e a raspagem pode ser feita que deve ser feito de modo indiscriminado, porque o princípio da finalidade tem que ser observado. Exatamente, o princípio da finalidade, e a finalidade não tá se desviando. Nos Estados Unidos teve uma discussão em relação a raspagem de dados e lá ficou decidido que estava liberado. Então, assim, é um serviço que auxilia muito o empreendedor para que ele possa depois se posicionar no mercado e conseguir atuar dessa forma. Eu acho também, e aí talvez possa auxiliar nisso, até é uma das que fica muito mistificada em relação ao dropshipping, que é se é legal, se não é, e é interessante a gente falar que é algo que é legal, entendeu? Não tem nada que proíba o dropshipping, até porque ele é, de fato, essa intermediação, e hoje você pode intermediar qualquer tipo de venda, seja ela online, seja ela física. Então, assim, uma outra questão, que aí eu acho que é uma grande dúvida de quem está entrando no mercado digital, é em relação a imposto, entendeu? Então, o que é taxado, o que não é taxado, o quanto que eu posso adquirir. Se a pessoa que está ali intermediando essa venda, ela pode ser taxada, entendeu? Então, talvez se puder trazer alguma experiência em relação a isso, eu acho que seria bem interessante para o público poder entender melhor. E legal, né? Só voltando na pergunta anterior, até para dar essa dica, né? Qual que é o segredo, o que costuma ajudar muito quem está começando? Por mais que a gente faça esse processo de hoje com uma
uma inteligência de dados, né, a um nível absurdo como a gente está chegando hoje, e não só as nossas informações de rede social como um todo, né, que são, de fato, uma grande massa de dados. É possível ter o entendimento de previsão do futuro, mas isso ainda é incerto, né? O grande ponto que ajuda mesmo é testar, né? Então a gente chama de criar uma operação, uma estrutura de teste de produto, né? Então você estar muito antenado primeiro ao que às tendências, né, que vão acontecer. Então tendências óbvias como, por exemplo, calendários em si. Então tem Dia dos Pais chegando, depois vem Black Friday, né? Isso são boas datas e bons calendários para se vender um determinado produto para um nicho em específico, como também entender a tendência de estação, do ponto. Mas principalmente é testar, né? Então tenho um produto, quero testar, ver se ele funciona, deu certo. Não deu certo, me desapego, passo para o próximo. E assim, seguindo numa linha como se fosse uma esteira mesmo, sabe? Agora, né, a grande pergunta... que nem você já respondeu, dropshipping é ilegal? Não, não é. É uma atividade legal, né? Que nem eu comentei, é nada mais do que a intermediação de vendas de um determinado produto, né? Inclusive, se você for hoje estruturar uma empresa, para isso você tem um KNAI específico para isso, né? Você vai montar a sua empresa olhando para fornecimento, geralmente venda internacional, quando o seu fornecedor está fora do país. Mas o que aconteceu, né? A gente tem um bom histórico, né, ali do tempo para dar ali algumas suposições de por que houve essa má impressão, né, do tema. A gente tem um conceito que geralmente quando se fala, seja numa entrevista, a pessoa dá uma revirada, que são os gurus, né, os gurus do marketing. Mais ou menos no final de 2010, 2011, quando começou, né, a florescer isso no país, a questão da intermediação de serviços com o dropshipping, rodou de uma forma bem interessante, e aí até 2015, 2016, você tem ali ele andando devagarzinho esse modelo de venda, mas que de fato aconteceu. Eu converso com algumas pessoas que falam, mas eu conheço esse modelo de comprar da China ou comprar dos Estados Unidos desde 2005, 2006, né? Pessoas que compravam no eBay e faziam algum jeito de trazer para o Brasil. Então isso acontecia normalmente. Só que por meados de 2016, 2017, você entra ali com quase com uma mudança geracional, né? Então você tem a minha faixa etária ali, né? Jovens ali dos anos 90 entrando no mercado de trabalho, e aí entendendo que não era bem tudo sucesso, tudo glória, né? Então é um pouquinho mais complicado do que nos foi falado. E no mesmo modo como você compra um produto que você está rolando ali na sua rede social, você também... Isso é basicamente alguém encontrando uma dor e querendo vender. Também viu essa dor do jovem ali que estava tendo dificuldade para ganhar dinheiro e não sabia o que fazer, né? E aí vêm pessoas para tentar resolver essa dor, que é a dor do alcance do sucesso, né? Você também pode alcançar o sucesso... Você também pode ser um milionário. Você também pode ser um milionário, né? Um novo jeito de ganhar dinheiro. Exato. E aí uma das principais formas que mais escalou foi a de você criar esse espelhamento, né? Então eu tenho a mesma idade que você, mas olha os meus carros, olha as minhas casas, né? Olha tudo que eu conquistei, você também pode conquistar. E aí, nesse processo de alcançar o sucesso, né? Houve um meio caminho ali, né? A obsessão pela venda, você acabou deixando um pouco de lado a parte estruturada do que é ser um empresário. E aí, o principal ponto nesse modelo é a questão de você precisa pagar os seus impostos que nem um empresário deve realizar. A gente sabe que a carga tributária no país hoje ela é relativamente alta. Relativamente não, né? Sendo bem sincero, ela é alta. Exato. Mas como empresário, você precisa jogar esse jogo para, né, se você quiser alcançar ali o sucesso. E aí, com essa obsessão, né, por alcançar ali o ganho, né, o me tornar milionário, faturei X milhões, acabaram deixando de lado isso um pouco. Levou essa má impressão do dropshipping, principalmente por essa busca desenfreada pelo dinheiro, deixando de lado, como por exemplo, a falta de pagamento de impostos, ou até a não entrega do produto, né, os golpes ou fraudes que podem acontecer no meio do caminho, e aí isso acabou criando essa má impressão.
Só que hoje, uma pessoa, um consumidor ali em geral, ele vai comprar um produto, né? Se eu estou comprando, por exemplo, dentro de um marketplace. Estou comprando um produtinho na Shopee, né? Eu falo produtinho, né? Não é um termo, uma forma pejorativa, né? Mas é que realmente é muito comum. TikTok também, acho que até o modelo está viralizando bastante, né? Achadinhos na Shopee, produtos que achei na Shopee. É esse o ponto que a gente acaba levando também para dentro do nosso trabalho. Mas se você compra hoje dentro de um marketplace, quando você faz essa compra internacional, hoje, tá? A gente ainda está tendo a virada até de uma nova regulamentação, né, de impostos que vai começar agora a partir do dia 1º de agosto. Mas até então, quando você compra, você tinha alguns modelos padrões que são para compras de pessoa física para pessoa física a nível internacional, você tem aquela cota de $50, que é tão conhecida, né? Passado disso, vai cair em algum lugar lá no Correios, vai ser tributado e você leva umas histórias. Curitiba, né? Entra lá no buraco negro de Curitiba e aí você tem as histórias de tive que pagar tributo a determinado imposto e tudo mais. Qual que é o grande ponto? É atrelado hoje ao valor, né, de $50 principalmente, só que até o momento era usado um artifício de que a compra que ela tá liberada, né, para você não ter esse pagamento adicional, era de uma pessoa física para uma pessoa física. Então, quando você faria a compra de uma pessoa física que está em um país, como na China, para o Brasil, você estava isento nesse processo. Quando ela acontecia de uma pessoa jurídica, aí você tem o pagamento, né, o pagamento do tributo. Como é que a gente entende que vai funcionar agora? Facilita um pouco um processo, só que como é tudo muito novo, ainda vai caber ali, a gente vai entender um pouquinho. Mas na prática, os pagamentos que vierem as compras internacionais de um emissor ali que está na China, o principal exemplo hoje que a gente tem é na China. Quando esse valor ele pode ou não ultrapassar os $50, o principal artifício que até a Receita Federal tá criando é o cadastro, né, das grandes empresas dentro do modelo deles lá, para que caso essa empresa esteja cadastrada e seguindo os padrões que eles estão pedindo, você tem isenção do valor, né? Então, com a isenção de até $50 também facilita o processo. Quando não, né, você tem o pagamento do tributo, só que esse pagamento fica com a empresa. Então, a empresa fica sobre essa responsabilidade. Ela pode repassar o valor na hora do produto, só que com esse cadastro, você tem o que eles chamam de zona verde. Então, o produto saiu da China, como ele já está cadastrado, ele vem para o Brasil e a chance dele parar em Curitiba e ficar travado lá, ela é quase que anulada, né? Você não tem esse ponto, né? Então, vai facilitar bastante para quem estiver fazendo o processo certinho meu produto ficou em Curitiba e nunca mais saiu. Fiquei meses lá, ou o produto simplesmente sumiu, né? Isso vai diminuir bastante, tá? Entendi. É complicado porque, de fato, essa questão tributária ela é muito complexa. Então, por exemplo, a gente fez lá, a minha mulher fez a compra agora do Shine, parou lá em Curitiba e falou, pô, mas eu comprei menos $50. E aí que ela ficou sabendo realmente que tinha essa questão de, tem que ter um cadastro e tal. Então, cara, é bem complicado. E o que eu queria saber de você seria o seguinte, em relação à própria, por exemplo, se o cara tá fazendo a intermediação ali da compra, como que fica pro consumidor final, né, a pessoa que adquiriu, em relação a isso? Porque quem vai pagar a taxa em si é quem intermediou, correto? E como que tá o mercado para isso, assim? Tipo assim, é uma preocupação do pessoal? Tem alguma forma de orientar eles, ou buscar, ou saber, por exemplo, se a empresa já está cadastrada ou não, para fazer essa intermediação? Porque às vezes se eu já sei que está cadastrada, já vou direto e sem medo, né? Uhum. Tem uma consulta, é isso que eu digo. Tem uma consulta dessas empresas cadastradas. Tem um formato simplificado. Primeiro é importante entender que a gente está bem no momento de transição, né? Então muita coisa vai entrar agora, né? Principalmente para o formato do marketplace. Então AliExpress, Shine, né? Wish e todas as outras plataformas que estão ali em conjunto que fazem esse modelo de intermediação. O produto sai de algum outro canto de um globo e vem para minha casa, né? E principalmente sobre quem trabalha com a intermediação. Então, se eu estou comprando um produto, eu estou vendendo para o meu consumidor final, mas o meu produto está na China, por exemplo, ou está na Índia, ou está nos Estados Unidos, né?
como é que a gente entende que o caminho qual que vai ser o direcionamento que vai acontecer? Por mais que essa compra aconteça por uma marketplace ou uma plataforma como essa, né, geralmente você está comprando de um fornecedor. Esse fornecedor é a pessoa que produz, né, que fabrica de fato o produto. Esse fornecedor ele pode estar alocado hoje na China, por exemplo. Esse fornecedor, direcionando, né, todos os trâmites legais, ele é uma pessoa jurídica que você vai estar comprando dele. E aí como é que vai funcionar esse processo? Você, como intermediador, compra, né, mediante uma compra realizada aqui no país, compra desse fornecedor, só que no momento da compra desse fornecedor, você já tem disposto toda a parte de tributação. Então, eu compra de $50, eu tive ali um adicional de 60% em cima do valor, porque passou o montante. Você já faz todo esse pagamento. A gente vai entender como que o marketplace vai se posicionar nesse sentido. A gente já tem alguns exemplos que rodam na Europa, principalmente. Então, dentro do modelo da União Europeia, já dá para entender como que funcionaria, né? Então, o próprio marketplace ele fica com a responsabilidade de gerenciar tudo isso, né? Como é que muda para quem está comprando direto no marketplace? A ideia é que com esse novo cadastro da Receita, existem algumas normas que devem ser seguidas, né? Quais são as principais? As principais são relacionadas no momento da venda, você vai existir lá caracterizado de onde vem o produto e quais são os tributos que estão demarcados. Mais ou menos que nem tem no cupom próprio na nota fiscal. marketplace vai ter que O colocar. próprio marketplace vai mostrar. Então, olha, para sua região, o produto custa tal valor, você vai pagar o valor Y, que vai ter o adicional de tantos por cento do produto, por exemplo. Né? Então, a ideia é que seja mais transparente o jogo, fique mais claro para todos os envolvidos, tanto quem compra quanto quem vende, quais são os valores, né? De ganhos em si, é muito relacionado àquilo que eu falei da zona verde, né? Então, de você não ter mais a quebra de expectativa de entrega, né? Ficou em Curitiba, sei lá quanto tempo, não sei quantas semanas. Até para quem compra, por exemplo, facilita, porque o tempo ele reduz, né? Então, uma das dificuldades de você comprar da China é o tempo, né? De você comprar, por exemplo, um produto nacional. Né? A ideia é que também você tenha uma redução dessa entrega por conta dessa facilidade. Então, tudo ainda é muito novo, mas a gente entende que no jogo do tempo fica um pouco mais igualado, sabe? A Shopee já está sinalizando, né, a tributação. Algumas compras que a gente finaliza acima de $50, eles já mandam um alerta. Olha, acima de $50 você vai ter que pagar o tributo sobre este produto. Ok? Aí você clica em concordar e continua. E alguns vendedores da Shopee estão tentando burlar o sistema. Como? Por exemplo, eu vi um sapato que custava $100. Ele dizia assim no anúncio, compre 2 vezes, porque assim você consegue escapar da tributação de $50. Você tinha que comprar 2 vezes o mesmo sapato. Estavam fazendo um esquema de comprar um pé de cada vez, se eu não me engano. Exatamente. É isso, né? Só que eles remetem junto, né? Eles colocam no correio junto, só que você compra 2 vezes o mesmo sapato. Que massa. Você compra o pé esquerdo e o pé direito. Vai ter muita novidade aí, aí. o pé esquerdo chega e o pé direito para em Curitiba. Estratégia errada pro pessoal no podcast de direito digital. Que isso, meu time? Que isso? Mas isso não existe o planejamento tributário que trocou o sonho de valsa para wafer? Isso é planejamento tributário. Compra o pé direito e compra o pé esquerdo. Pessoal, mas dando essa pitada no direito, bem no começo do episódio o Sérgio falou e me chamou a atenção, inclusive a nossa citação divina aqui, Celso Russomano. Não tem como a gente não bater um papo também de direito. O pessoal que vai mexer com internet, com vendas, tem que ficar muito ligado também nas normas que estão inseridas neste ecossistema. E aqui não tem como não falar de LGPD, Código de Defesa do Consumidor, o decreto do e-commerce, que o Chay é o mestre supremo. Decreto 7962. Agora você tirou as palavras da minha boca porque eu queria falar sobre ele. Aí, ó. E também tem uma coisa muito interessante que é uma experiência real para o pessoal. Vou deixar para você o decreto, hein, Chay? O direito de arrependimento. Quando você vai numa loja física, num shopping, compra um sapato, você não pode chegar e devolver o sapato e falar, não gostei. Se tiver algum vício e tudo mais, tudo bem. Mas a internet chegou o produto para você,
O direito de arrependimento é uma garantia do CDC de em 7 dias você falar, eu não gostei, estou devolvendo. Muitas pessoas não sabem disso, é interessante. Para a gente do direito, assim, é um arroz com feijão, mas conversando com as pessoas, tem pessoa que não conhece, é interessante. Então, trazer essa informação, né, para o nosso ouvinte. E também toda essa questão, inclusive com o que eu já falei, que envolve dados. Muitas pessoas não sabem que quando os cookies e o Analytics está ali monitorando a sua navegação, tem dados sendo utilizados, tem todo um ecossistema por trás. Você vê a importância dos termos de uso. Muita gente passa reto dos termos de uso. Gente, o termo de uso você tem que ver como se fosse uma pessoa na porta da sua loja, que fala as regras da loja, como entrar em contato, responsabilidade, tudo mais. Então, você tem que ter conhecimento Quebrou, disso. pagou, né? Isso aí é sacanagem. O só aceitamos dinheiro ou Pix, nossa, isso aí me deixa louco. Mas todas essas questões que, quando você leva para o digital, é importante a gente ter. É uma questão de vendas, que eu acho que foi a Luísa que falou, de recuperar o lead, porque tem todo um estudo também, leads perdido, tentar recuperar, conseguir o suporte para a pessoa, tudo mais. Tudo isso é importante. E agora o nosso mestre supremo em direito digital vai falar do decreto do e-commerce. Não, mas todos aqui somos, pô, pera aí. Não, Agora... mas você é o mestre supremo. Supremo. São os meros cara. guias É o espirituais. Thanos do direito. É o Thanos. Careca e roxo, né? Porque a pressão vive alta. Não, mas o negócio é o seguinte, isso é um ponto que é legal a gente falar. A norma que recai hoje primariamente sobre o comércio eletrônico é o Código de Defesa do Consumidor. Essa é a norma primária. Mas existe um decreto, que é o Decreto 7962 de 2013, que vem para complementar o CDC, trazendo disposições específicas para o comércio eletrônico. E quem quer trabalhar com dropshipping precisa observar necessariamente esse decreto. E aí é legal um ponto que o Antônio levantou, que é, por exemplo, do direito de arrependimento, porque o decreto também fala do direito de arrependimento. O direito de arrependimento está previsto no artigo 49, se não me falha a memória, do Código de Defesa do Consumidor. Mas o decreto vem para dizer o seguinte, que para as compras online, o direito de arrependimento poderá ser exercido pelo mesmo meio pelo qual você realizou a compra. Então não adianta você, por exemplo, fiz a compra online, não gostei, quero devolver. Você tem que trazer pessoalmente aqui na loja. Não, filho. Manda um código do correio aí para mim que eu tô mandando de volta para você. Você tem esse direito de devolução porque a compra feita à distância tem uma diferença cabal da compra feita no local físico, que é o fato de você não estar vendo o produto. Você está vendo uma foto. Você tem uma expectativa do produto. Mas você não está vendo o produto. Experimenta. Você não está experimentando, você não está vendo qual material realmente é feito, você não sabe se o tamanho realmente é aquele, por aí vai. Então, entram obrigações que o decreto também estabelece, como, por exemplo, descrição detalhada do produto, descrição detalhada da oferta, apresentação de todas as informações da loja, incluindo nome empresarial, CNPJ, endereço físico, canais para contrato, se tiver inscrição estadual. Então, assim, quem quer mexer com dropshipping precisa ter um assessoramento jurídico também muito bom, porque vai entrar a questão do termo de uso, vai entrar a política de privacidade, tem a questão de LGPD, porque você vai estar coletando dados. E uma curiosidade, o Decreto 7962 em 2013, antes mesmo do Marco Civil da Internet, já estabelecia como um dos deveres do comércio eletrônico a proteção dos dados do consumidor, especialmente os dados de pagamento, tanto na transmissão quanto no armazenamento. Então, olha a quantidade de coisa que você tem que fazer. O Sérgio falou um troço que eu achei sensacional. Porque tem os gurus que vão lá e fazem vídeo. Não, fique rico com o dropshipping. Agora tem o guru que fala o seguinte, não, porque tem uma inteligência artificial que encontra o produto, você já linka com a conta do Shopify e você vai fazer 50 mil por mês. Cara, não é tão simples assim. Você quer mexer com dropshipping, você quer empreender, você quer começar com vendas na internet? Cara, você vai ter que ter um CNPJ, você vai ter que pensar no termo de uso, você vai ter que pensar numa política de privacidade.
você vai ter que pensar na LGPD, você vai ter que pensar no CDC, você vai ter que pensar no Decreto 7962. Tem muita coisa que tem que ser observada, porque senão tem um sitezinho chamado Evite Esses Sites, que é do Procon de São Paulo. O Procon de São Paulo tem uma página chamada Evite Esses Sites. Se você não seguir as normativas que você tem hoje, se você se tornar um comércio que não é seguro para o consumidor, o teu site vai parar lá, meu amigo, com o teu CNPJ estampado para quem quiser ver. Quem quiser conhecer, é só procurar no Google. Evite Esses Sites Procon de São Paulo. Todo mês eles atualizam a lista, cara. É incrível. Sabe uma coisa que muito malandrinho faz, que também é uma violação legal? O cara pega, pessoal, falar a regra aqui. Quando você vai oferecer um produto ou um serviço no Brasil, você tem que ter um representante no Brasil. Não adianta você colocar lá um endereço lá na Indonésia para entrar em contato lá na Indonésia, uma rua lá na Indonésia. Gente, você está no Brasil, as regras são do Brasil. Você vai, não tem um escritório, beleza? Esse escritório pode ser da empresa ou um escritório de advocacia que represente a empresa. Exato, você tem que ter um Tem que ter representante. uma representação. Então fica muito esperto nisso. Entrou num site, tá falando lá que só um endereço da Indonésia não tem um representante, abre o olho. Exatamente. Porque depois você vai pegar os termos de uso, vai estar lá. Esses termos de uso estão de acordo com as normas da Câmara Arbitral da Corte da Califórnia. Eu já vi comércio escrevendo exatamente isso. Que validade que tem uma norma dessa no Brasil? Eu já vi isso Aí acontecer já tem que fazer muito. mais uma citação famosa, o famoso como é amigo. Eu já vi isso acontecer com, principalmente plataforma que às vezes vai levar para iOS, né, para App Store, e eles copiam, porque a Apple, ela obriga que tenha mínima política, não, o mínimo que tem que ter ali antes de colocar o produto na Store deles, é você ter a política de privacidade. E aí muita gente copia a política de privacidade de qualquer lugar só para ter, entendeu? Eu já vi isso acontecer também. Então, é um risco e, é claro, é que o empreendedor, a gente precisa entender que o empreendedor, ele, muitas vezes, ele quer lançar logo o negócio dele para ir tentando, e tentar lucrar logo, entendeu? E é natural. O famoso colocar o carro para andar. Exato. Colocação de mercado. Principalmente dentro do meio de startups, acontece muito isso. O cara já quer fazer e aí depois ele vai vendo, e vai se adequando e tal. Então, é importante que tenha, assim, o conhecimento mínimo, mas que às vezes a pessoa fica com medo, fala assim, pô, então nem vou começar porque é tanta burocracia. Cara, vai, só que busca saber o mínimo, vai com uma orientaçãozinha, vai vendo até onde você pode ir, conforme você for crescendo, você vai adquirindo tanto conhecimento quanto investimento no jurídico. O importante é isso, Bino. Você ter o conhecimento do que você precisa, porque você vai precisar de coisa em marketing, coisa em vendas, coisa de jurídico. Exatamente. Você tem que conhecer o máximo que você precisa. E óbvio, o negócio é uma escala. Então você vai se adequando. Por exemplo, você coloca lá suas flags. Isso aqui eu tenho que resolver ontem. Isso aqui hoje. Isso aqui eu posso amanhã. Você vai subindo a escada, mas o conhecimento é tudo. Você precisa saber. Não dá para simplesmente olhar um vídeo no YouTube e falar, nossa, agora eu virei o Deus. Olha como é multidisciplinar o negócio, cara. Você tem o serviço da Adminer, que é um serviço de assinatura que vai te dar esse assessoramento inicial, vai te ajudar ali na hora de fazer a pesquisa, o engajamento do produto, vai te ajudar com os passos iniciais. Escolhi o produto. Cara, você vai ter que ter alguém do marketing, para o branding. Você precisa ter um nome, você precisa ter uma marca, você tem que pensar no marketing digital, no impulsionamento. Aí você precisa de alguém do direito, porque você vai precisar de termo de uso, política de privacidade. Você vai ter que investir em segurança digital, você vai ter que ver uma plataforma onde você vai usar tudo isso. Então, se você quer algo que vá ser, vamos dizer assim, sólido, que vai te garantir realmente um retorno com segurança, porque se não tiver segurança, meu amigo, o processinho vem. Reclame Aqui vem, consumidor.gov vem, Procon vem, o Russomano vem. Então, assim, você tem que se blindar, você tem que fazer aquele preventivo por meio do consultivo para o negócio poder se tornar sustentável. Para você poder ter um fluxo de caixa positivo.
tá entrando dinheiro, tô podendo reverter o lucro em investimento e ainda tá sobrando no final do mês para poder fazer minhas coisas, pô. Senão daqui a pouco você tá pagando para manter a operação e tá tendo que meter dinheiro ainda no negócio para ficar pagando incêndio. Então a margem de lucro vai para onde? Vai para vala. Muitas vezes, no afã de colocar o negócio para rodar, o empresário pensa, ou o futuro empresário, pensa somente em ads, em tráfego, em escolher o produto, mas deixa de buscar um profissional advogado que possa auxiliá-lo no compliance digital, na segurança, na proteção de dados, termos de uso, etc. E, inclusive, a questão de direito aduaneiro ou tributário também, né? Então, procurem sempre o profissional do marketing, um profissional de qualidade do marketing e um profissional advogado, porque só assim você vai ter a segurança básica inicial para fazer rodar o seu projeto. E não sabe por onde começar? Procura o Sérgio, pô. Vai lá na Adminer, troca uma ideia com ele, pô. Entra no Instagram. Exatamente. Uma das principais recomendações que a gente costuma fazer, né, para clientes, não é nem atrelado ao próprio Adminer, mas é que ele entenda que ele é um empresário, né, que por ser um empresário ele tem todos os direitos e deveres, inclusive como empresário que direciona ali uma empresa. Pensar no todo, né, e não só numa questão específica. Exatamente. Você tem a parte de regulamentação jurídica, né, que é importante para você justamente não se ter um problema grave ali. Só que além disso, né, você comentou muito, Charles, sobre a questão do branding. Um dos principais pontos, a gente sabe hoje que o consumidor ele cada vez mais conhece, né, ele é mais informado. Então ele conhece boas práticas de venda de produto e principalmente o que são possíveis golpes, né? Então como que ele pode ter um problema ali, ter uma dor de cabeça, passar por um golpe, uma fraude. Então, muito por conta disso, né, como nunca, a reputação, né, dessa pessoa, desse empresário, desse CNPJ que ele tenha, é evidenciado, né, seja de forma ruim, né, quando você está burlando alguma regra, como também de forma boa. Então, uma boa reputação, ela vende. Isso é definido, né? Se você tem uma boa reputação, se você vende um bom produto, se esse produto resolve problemas, se você tem indicação desse produto de pessoas, você vende, né? Isso é um fato. Então, perseguir esse objetivo de ter ali um negócio digital, mas que você, né, siga as regras jurídicas, principalmente está embasado junto ao Código do Consumidor, né? Por mais que o seu produto esteja na China, é com você, que o seu cliente está fazendo a venda, né? Então, não só atrelado ao Código do Consumidor, mas uma boa experiência de venda, né? Hoje, as plataformas em que as pessoas geralmente começam, né, um negócio, a gente tem alguns exemplos como a Shopify, né? O Brasil é um país muito aquecido no e-commerce. E aí, por conta disso, as principais plataformas globais e nacionais também, elas estão totalmente compiladas ali para ter soluções para os o que direciona o empresário brasileiro. Então, pontos como, por exemplo, o cliente recebeu a compra, mas ele precisa fazer uma devolução, ou veio estragado, ou ele precisa simplesmente, não quer mais o produto, né? Ele decidiu se arrepender, né? As plataformas costumam apoiar nisso de uma forma muito simples. Então, hoje, por exemplo, se você está vendendo dentro de uma plataforma de venda, chegou o produto na sua casa, e aí, nossa, comprei um sapato, mas tem um tamanho incorreto, né? Você pode ir lá e solicitar o processo de devolução, que em várias das plataformas, de forma totalmente automática, você faz esse processo. Então, chega automaticamente no seu e-mail ali um código só para você levar no Correios e já ter devolução garantida, né? Então, as próprias plataformas têm um procedimento simplificado, exatamente, compatibilizado com a legislação brasileira. Exatamente. Então é possível. Não O pós-venda acaba sendo importante também. Não é só venda, né? Que a gente fica muito focado na questão da venda, e muitas vezes a gente negligencia o pós-venda. Exatamente. O pós-venda, ele garante, você tem a questão da responsabilidade, mas mais do que acima disso, você tem também a reputação que leva à indicação da loja. Então, comprei um produto, gostei muito, sim, vou falar para as pessoas que eu conheço. Que a gente investe em marketing, mas o melhor marketing ainda é o boca a boca. Exato, sempre foi. Gente, dá pra gente falar um monte ainda com relação ao tema. A gente sempre tem um monte de coisa para falar, na verdade, né? Só que a gente tem um tempo muito restrito. Acho que ninguém ia aguentar ficar ouvindo a gente falando 2 horas. Mas eu acho que a gente conseguiu abordar os principais pontos. Eu creio que a internet hoje, especialmente essa questão do dropshipping, do comércio eletrônico,
representam pontos muito aquecidos hoje para quem quer começar a empreender. Porque a gente vê experiências de pessoas que muitas vezes trazem produtos prontos da China para vender no Brasil, e a gente vê que às vezes a empresa cresce de um tanto que ela começa já a contatar um fornecedor próprio no outro país. Vai direto, né? Então ela começa já a produzir lá, inclusive. Então, assim, tem um campo muito grande para o empreendedorismo. Sérgio, se você fosse dar aí, então, para a gente encerrar aqui um conselho para quem está pensando em começar a mexer com dropshipping, o que você aconselharia, assim, como sendo a mensagem assim, a mais importante que a pessoa tem que ter em mente? Acho que o principal é você entender o que é esse jogo. Você é um empresário, você está começando um negócio no digital. Então, busque informação. É importante vender, mas busque informação, entenda como funciona o jogo. Tem muito conteúdo por aí. Então acho que o principal ponto é buscar informação para começar do jeito certo. Até mesmo para não se frustrar depois, né? Exato, tem um problema, tem uma dívida, né? Algo que não é legal. Fora que você tendo a informação básica, busquei conteúdo por aí, tem milhares de canais no YouTube falando sobre dropshipping, doutrina, muita gente, podcasts. O próprio sobre Instagram da Adminer também, né? Traz bastante conteúdo sobre isso. Aí a pessoa sabe o básico para que ela não passe vergonha e nem seja ludibriada quando for contratar uma assessoria para poder caminhar junto com ela no projeto. Mas, só mais uma coisa, é bom se deixar o site da Adminer, né? Para o pessoal possa ir lá ver. Até porque eu já vi algumas reclamações de pessoas que estão clonando o site da Adminer. Nossa, pra tentar captar fraudulentamente. Bem, dizem que se aproveitando da sua reputação. Dizem que a imitação é a forma mais lisonjeira de elogio, né? Fato. Aí. Então, dê uma olhadinha lá, é adminer.pro, tá? Final .pro. A gente tem também o adminer.com.br, mas o principal garantido, adminer.pro. E o nosso Faz Instagram. assinatura, tudo. Isso. A gente também tem muito material no nosso blog sobre como que você dá esse primeiro passo. Boas ideias, boas táticas até de início e como não ter problemas, principalmente, né? Tá pensando em mexer com isso, já visita lá, pessoal, adminer.pro. Gente, quero agradecer mais uma vez, então, a presença de todos. Agradecer ao Sérgio pela disponibilidade. Anthony, quer falar alguma coisa? Não dá tchau, não? Ué, eu quero... Tô tchau, aí. Tô até Então passando é a palavra isso. pra você. Pô, agora até fingindo que gosta de você. aqui. Mas, pessoal, o episódio, conhecimento de diversas áreas aqui. Ficou alguma dúvida? Óbvio, nós temos um horário aqui, um tempo escasso, né? E também falar 2 horas, você é enjoar da gente. Tem que ter aquele gostinho de quero mais. É o marketing. Mas é isso, pessoal. Ficou com alguma dúvida? Chama o pessoal do Control Outlaw. Ficou com alguma dúvida específica do tema? Chama o Sérgio no Instagram. O Instagram do Adminer, a gente deixa as redes sociais aqui, é para isso, conversar. Networking é vida, pessoal. Agradeço muito o nosso convidado aqui pelo tempo, pela paciência de estar conosco. Agradeço também você que chegou ao final do episódio, muito obrigado. E é claro, nos vemos numa próxima. E sempre com aquela dúvida, eu estarei pela televisão ou ao vivo. O importante é que eu estarei com vocês. E é isso aí, gente. Siga a gente nas redes sociais, @control_out_law, tanto no Instagram quanto no YouTube, onde vocês podem ver os episódios na íntegra. Muito obrigado pela audiência de todos, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Bom descanso e fui.